Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Mais uma vez aqui, depois de muito tempo, né? Agora retornando a fazer a leitura da Epístola de Pedro. Eu parei na primeira epístola, no capítulo 3, né? Agora nós vamos fazer a leitura da primeira epístola no capítulo 4, tá? Esse vídeo é para quem ama o Evangelho. Esse vídeo é para que, além de quem ama, gosta da verdade, que aqui não tem essa. É pau no lombo sem massagem em cima do sistema religioso que mente. Se você quer a verdade, você está no lugar certo. Se você está buscando a mentira, continua indo para os templos e não precisa ficar nesse vídeo, não. Se quiser continuar na mentira. Se quiser se libertar, estou eu aqui, Roberto, do canal Eterna Aliança Livre. Tá? Então, já agradecendo a você aí que está dando atenção, não para mim, mas sim para a leitura. Né? Eu só leio e repito o que está escrito. Vamos lá, já vamos começar já lendo já, né? Então abram a Bíblia aí para ler junto comigo e vamos ver se você consegue ter o mesmo entendimento que eu tenho da leitura. Eu, como uma pessoa desperta, se você está chegando agora, eu já tenho alguns vídeos do meu canal. Eu sou uma pessoa já liberta do sistema, que é exatamente. Se você ler João 8, já tem um vídeo no meu canal mostrando isso. Em João 8, exatamente a liberdade que o Messias veio trazer para aquele povo da época e para todos, né, porventura mais para frente, seria a liberdade exatamente da mente, a liberdade da espiritualidade de fugir da prisão do sistema. O sistema bloqueia a mente das pessoas, cauteriza. A liberdade é de pensamento que ele veio trazer. Não é liberdade de você frequentar um pagode, frequentar um samba, frequentar. Também você acaba também se libertando dessas coisas porque você começa, né, a ter outra visão, mas também não é pecado você, se gosta de curtir um pagode que não seja, né, em lugar totalmente. Eu estou dando um exemplo que eu não estou julgando pessoas que frequentam pagode. Eu não frequento, mas não tenho nada contra quem frequenta. Só estou dando um exemplo que o sistema religioso é que imputa esse medo, né, esses fardos pesados em cima das pessoas. O que eu estou querendo passar para vocês aqui que não é esse tipo de liberdade de o cara que fuma, o cara que bebe, até porque também Cristo nunca recriminou, nem o Evangelho recrimina pessoas de beberem ou de fumar. O Messias só fala que o que entra pela boca não é o que mata é o que sai por ela. E as mentiras que esses líderes fazem aí fora, isso sim que é um perigo. Você está se alimentando dessas mentiras do sistema que está imputando no entendimento de vocês. E essa liberdade que o Messias veio trazer. Então, só para você entender que eu sou uma dessas pessoas, né, libertas da igreja verdadeira que o Messias está levantando no século 21, depois de séculos e séculos a humanidade sendo enganada, e hoje em dia, né, você por ler o evangelho descontaminado da religião, você capta, ó, chuchu beleza, com muita facilidade a verdade das escrituras. Vamos lá, vamos ler junto comigo aqui. Lembrando, gente, eu não dou uma revisada antes, não dou uma leitura para entender, fazer um estudo, não. Eu vou lendo aqui junto com vocês aqui e eu vou tentando ver se eu consigo captar o que está dizendo na carta de Pedro aqui, e aí vocês vão lendo junto comigo, vão vendo se vocês entendem dessa mesma forma, tá? Então, primeiro a Pedro 4, tá? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, como este mesmo pensamento, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Então, vamos lá, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, tudo bem, Messias veio na carne, sim, é o filho do Criador, filho unigênito, beleza, o único gerado pelo Criador, show de bola, ele veio em carne. Por isso que o apóstolo Paulo também fala, né, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo homem, por isso, né, ele veio em carne para passar por tudo que nós humanos passamos também, né? E ele sentia na carne o quão difícil é ser humano. Então ele veio, padeceu,
e cessou, ele veio e padeceu na carne e já cessou do pecado. Então, assim, nós nascemos salvos, gente. Uma coisa é certa, né? Paulo escreveu carta lá atrás aqui dizendo que nós, né, para Romanos lá, que nós já somos mais que vencedores. Ele escreveu naquela época e dizendo que somos, se desde aquela época eles já eram vencedores, hoje em dia, mais do que, né, nem pouco vencedor, não é mais do que vencedores. Então nós já nascemos salvos. Só que depois você opta, né? Se você quer aproveitar essa salvação, que é de vida eterna, ou se você despreza ela, se você está jogando ela fora. Essa é a situação. A gente nasce salvo, mentira essa história de que a gente nasce no pecado, mentira que se o Messias já veio, ele já cessou o pecado, então não tem pecado, a não ser que você queira continuar fazendo práticas que vão... O que é o pecado? Você ir após outros deuses, que é você desagradar o Criador, você ter outro Deus, ter outras imagens, ter seja lá o que for, você idolatrar homens, entendeu? Então, tudo isso daí desagrada ao Criador, que é iniquidade. E se você também faz o pecado da impiedade, que é ser uma pessoa injusta, né? Ser uma pessoa corrupta, fazer mal ao seu próximo, então tudo isso daí você está dentro de voltar a fazer práticas, voltar a fazer práticas de pecado. O Messias aboliu o pecado, nos lavou, nos remiu com o sangue dele, nós já fomos batizados com ele na sua morte, como está em Romanos também. E aí, se nós já fomos batizados, quer dizer, nós já nascemos batizados, já nascemos salvos, porque ele morreu pela gente há 2000 anos atrás, para cessar o pecado. Se você cresce, nasce, vai crescendo e vai praticando aquelas práticas desde a antiguidade, antes do Messias te salvar, você vai negar a salvação. Então você vai estar cometendo os pecados antigos hoje em dia e vai estar menosprezando sua salvação. Então, beleza. No 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, quer dizer, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quer dizer, não faça as coisas desse mundo aí, coisas que os homens andam fazendo, como eu falei, né, praticando pecado, principalmente coisas que Cristo já veio e morreu ensinando que não tem que fazer. Se você vai lá e faz tudo que ele lutou contra, para você não fazer, e morreu para que você não faça mais, e você continue fazendo segundo os desejos dos homens, você vai trazer esse pecado de volta para você, né? Então, fazer é sempre a vontade de Deus, lógico, que é amar o seu próximo. O evangelho se resume em amor. Amor. Não adianta a gente ficar falando aqui vários tipos de coisas, o amor ele engloba muita coisa, misericórdia, piedade, benignidade, justiça, enfim, tudo que tem de bom de dentro de você. Por isso que o Messias falou que o reino de Deus está dentro de nós. Não é um local físico em si que você tem que ir para buscar a Deus ou o Espírito do Criador, não. Primeiro que não é nem você que busca, ele é que te acha. Então, não existe essa. Tanto que o Messias fala, se disserem que eu estou aqui, ali eu colar, não dê ouvidos. Nós temos que estar... na verdade, a busca ao Criador é interior, não exterior. O Espírito do Pai, você quando bate, a porta se abre, ele entra e habita em você. Então, ele te escolhe. Vamos lá, no 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Nós somos, na verdade, considerados gentios, né? Aqui Paulo está falando que como ele era judeu, quem era fora, né, do povo judeu era considerado gentio. Então ele está falando gentios são pessoas que não tinham a Deus, não gostavam de Deus ou não acreditavam, enfim, menosprezavam ao Criador. Então aqui ele fala para que ele está se referindo às pessoas do passado, mas cai para a gente, para que a gente não faça aquelas práticas de gentios, de pessoas que não acreditam. Andam em dissoluções, concupiscências, que são vontades, desejos, né? Embriaguezes, bêbados, beber, cara, não tem nada contra no evangelho que diga que a pessoa bebe. O que mais tem, acho que no evangelho, são Davi bebendo, Ló bebendo, que não foi para coisas boas, mas as grandes maldades que houveram na Bíblia foram pessoas sóbrias.
né? Só que o que é recriminado é embriaguez. Se a pessoa bebe um vinho, eu não bebo, tá, gente? Eu não bebo, nunca bebi bebida alcoólica, principalmente assim, de me embriagar. Máximo assim, meia taça de vinho. Repetindo, não bebi de. Eu não bebo cerveja, isso eu não bebo. E um vinho de vez em quando, tipo uma vez no ano, quando eu faço aniversário de casamento com a esposa, eu bebo um pouquinho de vinho, muito pouco, e só para saborear um pouco, e não, eu sei muito bem meu limite. Então é nesse tipo de coisa que eu estou falando. Embriaguezes, né? Glutonarias, bebedices, ó, cai dentro de embriaguezes, né? Glutonarias é comida, você comer demasiadamente, bebedices, e abomináveis idolatrias. Olha aí, tudo que eu tinha falado antes, né? De sobre não ir após outros deuses, tudo que desagrada a Deus e agrada o teu próximo. Por quê? Bebedices, embriaguez, você pode, a pessoa bebe aí, o que a gente mais vê aí são pessoas bêbadas arrumando confusão, brigando, batendo em esposa, batendo em filho, ou a esposa bate no marido, enfim, é aquela confusão dentro de casa. Então não deixem entrar bebida dentro da casa de vocês, entendeu? Para que até os filhos de vocês, na verdade, não cresçam nesse mundo, cara. É um mundo muito sujo, muito podre quando realmente a pessoa chega ao ponto de se embriagar, e da embriaguez já vem outras coisas. Aqui nessa época aqui não existiam, vamos dizer assim, drogas como existem hoje em dia, né? Senão aqui estariam drogas também acrescentadas aqui, né? Mas vamos lá. No 4. E acham estranho não correrdes como eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, blasfemar é tirar do lugar de. É você pegar uma coisa que é verdadeira e botar no lugar a mentira. Então, blasfemar significa isso. E aqui diz blasfemando de vós, quer dizer, você não dá brecha, né, para pessoas, né, falarem. Se você é uma pessoa boa, não faça essas coisas erradas, foram falado aqui no versículo 3, para não blasfemarem, né, de você e tudo mais. Vamos lá, no 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Vamos lá. Bem, deixa eu ver o que eu entendi aqui, gente. É porque às vezes eu vou falando de versículo em versículo, trazendo um entendimento, pode ser que eu tenha me perdido um pouco aqui. Mas vamos entender comigo aqui. Deixa eu voltar no 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Beleza. Os vivos e os mortos, quer dizer, pessoas que já morreram vão ser julgadas, né? Ou pode ser morte espiritual. A pessoa pode estar viva fisicamente, só que ela está morta espiritualmente. Porque o Messias ele fala assim também: aquele que estiver morto, mas crer em mim, este viverá. Ele ali está falando uma pessoa que esteja viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Mas se você crê nele, você vai viver espiritualmente, entendeu? Então eu acho que é nesse sentido aqui que está sendo falado. Mas que na verdade, se você já morreu, não tem como você morto fisicamente. Se você morreu fisicamente, já era. Depois segue-se o juízo. Então não tem como você morto fisicamente você se despertar para o evangelho. Morreu, morreu. Sua consciência ali já foi embora do seu corpo. Então você precisa, em vida, você precisa captar a verdade do evangelho, e para você poder se converter e ser salvo, né? Vamos dizer assim, né? Por quê? Por isto, no 6, foi pregado o evangelho também aos mortos. Creio que seja isso, mortos espirituais. Se você morreu fisicamente, não tem como você pregar para uma pessoa que está no túmulo, né?
Concordam comigo? Eu acho que é esse o pensamento, acho que é morto espiritual. E quem crê nele, este viverá. Acho que é nesse o sentimento. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ó, é viver em espírito. A carne de nada se aproveita, o espírito é que vivifica, né? O Messias já falou isso. No 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Não é oração, gente, você ir para algum lugar e falar aqui eu vou orar. Não, é trancar a porta do quarto. Não é o quarto de casa, não, gente. Entenda, o quarto, ó, é sua consciência, sua intimidade com Deus. Você falar com Ele em espírito, no oculto, no secreto. Você indo para algum lugar, orando em sinagoga, o Messias chama ali, Mateus 6, de hipócritas. Não sejam como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Não useis de vãs repetições, não é pelo muito falar que serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles. O Messias pede para a gente não se assemelhar a esse tipo de gente que faz esse tipo de orações para aparecer, no meio de um monte de gente em pé na sinagoga. Quando começa um culto ou missa dentro dos templos católicos ou evangélicos, a primeira coisa que o líder religioso fala é: irmãos, vamos ficar de pé para orar e começar o culto ou a missa. O Messias fala: não sejam como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas. Ele fala para a gente não se assemelhar aos tais, não se assemelhar a eles. E todo mundo religioso está repetindo a mesma prática que o Messias chamou de hipócrita. Por isso que eu sou liberto disso daí, gente. É a liberdade que o Messias veio trazer. Sair da prisão que é a religião, que são tudo anticristo. Vamos lá. Então, fala que vigiar em oração no 7. Agora o 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha o que eu falei, que nós nascemos salvos, sem pecado. Quando a gente cresce e a gente não pratica o amor, e aí a gente volta para o pecado. Mas quando você pratica o amor ele cobrirá a multidão de pecados. É muito lindo, né? Caraca, aí, eu vou te falar, há muito tempo eu não lia isso, tô lendo aqui com vocês. E quando a gente vai lendo versículo a versículo e vai tentando, né, captar o que Pedro, né, tá dizendo, aí você vai ficando maravilhado, gente, vai e começa a tipo gerar até uma emoção dentro, isso aqui é lindo demais. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Pare de reclamar com seu irmão, entendeu? Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas, sabe? Trate bem as pessoas. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Mordomos é cuidar. Cuide um dos outros bem. Se você vê o teu irmão que está praticando coisa ruim, que vai fazer ele voltar a fazer o pecado, né, de prática de não praticar o amor, tanto ao Criador como ao próximo, cara, chama ele, conversa com ele, admoesta ele, abrace ele, acolha ele, né? Por isso que fala hospitaleiro, né? Acolher. É tudo isso, cara, de bom. Se você vê o seu irmão que está se perdendo, fale com ele. Se você vê que tem um casal que está para se separar, converse com esse casal, entendeu? Não deixe a família ser destruída por causa, às vezes, de um ou outro estar errando, mas há conserto. Entendeu? Eu e minha esposa, nós somos casados há 23 anos, desde jovens nós somos casados, temos 3 filhos. Vocês acham que a gente não passa por várias turbulências? Passamos por várias complicações, o mundo está muito difícil, entendeu? É problema financeiro, isso daí pesa muito na família, pesa muito na vida de um casal, entendeu? É o que realmente no momento está mais pegando aqui em casa exatamente isso. No momento eu não estou trabalhando, estou me virando com algumas coisas, mas enfim, é só para vocês entenderem que, que a vida de um casal ela passa por várias turbulências, mas
né, esses 26 anos que nós estamos juntos, as turbulências já passamos por várias, mas persevere, gente, persevere, porque família acho que é o maior tesouro que o Criador dá, tanto para um homem como para uma mulher, é o casamento, é coisa maravilhosa. Vamos lá, no 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras do Criador. Palavras de amor, tá? Amor, compaixão, foi o que o Messias veio trazer também, né? Se alguém administrar, administre segundo o poder que o Criador dá. Deus, né? Que tá Deus. Eu falo Deus, mas a maioria das vezes eu falo o Criador, porque Deus enfim, o Criador Criador soberano, altíssimo, eterno. Eu gosto mais de usar essa nomenclatura. Então vamos lá, vou repetir, gente. Se alguém falar, fale segundo as palavras do Criador, de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que o Criador dá, para que em tudo o Criador seja glorificado por Messias, pelo, né, aqui está Jesus Cristo, mas entenda, gente, se eu não falar Jesus e falar Messias, é porque no meu dia a dia eu não falo mais Jesus. Jesus é uma palavra lá inventada, mas aí já é tema para outras conversas, eu já venho falando isso aqui já várias vezes no canal. Mas é um nome inventado. Vou falar Messias, né? Então, em tudo o Criador seja glorificado pelo Messias, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Assim está escrito, amém. Quer dizer, assim seja. Então, o Messias mesmo falou, né? Pai, glorifica a teu filho para que eu glorifique a ti, né? Então, é nessa glória que está sendo dita. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Gente, não fiquem achando que é estranho as coisas que acontecem na sua vida, o que o mundo traz de problemas. Né? Não fique achando que eu amo a Deus, os problemas não são para recair em mim. É sim, gente. Entendeu? Não fique estranhando, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. O Messias falou, no mundo tereis aflições. Aí o que ele fala de importante? Porém, tem de bom ânimo, né? Viva cada dia o seu mal. O que mais que ele fala? Basta viver, né? É isso que ele fala, né? Basta viver cada dia o seu mal. Mateus 6, versículo 34. Mundo jaz no maligno. Então, não estranhe se, eu amo a Deus, essas coisas do mundo. Não, aí é que tá, aí que as perseguições vêm mais, tá? Quanto mais firme você tiver ali, obedecendo o Criador, mais parece que as coisas acontecem na sua vida. Cara, não se desespere, continue perseverante, né? Porque a gente não tem que se preocupar com as coisas dessa terra, não. A gente está só de passagem. Isso aqui, ó, é só uma casca. Isso daqui, ó, você não tem que se importar com isso, com a matéria. Não se preocupe com bens materiais, não se preocupe com nada disso, gente. Entendeu? Se preocupe em melhorar você, ó, se limpar por dentro a cada dia, se transforme numa melhor pessoa, um melhor cidadão, entendeu? Melhor irmão para o seu próximo. É isso que você tem que se preocupar. Se preocupe o tempo todo em não perder a salvação que já é te dada. Você já nasceu fora do pecado. Se preocupe em você não voltar a cometer práticas de pecado que o Messias, né, já cessou lá atrás. Vamos lá, vou ler de novo no 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Está tudo muito estranho acontecendo. Não é estranho, é normal. Então, não estranha isso, isso daí vai acontecer. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo. Olha, eu nem sabia o que vinha depois, né? Das aflições de Cristo. Imagina, o Messias já veio para essa terra aqui como carne, sabendo que ele ia sentir as dores da crucificação, que ele ia sofrer para te salvar e me salvar. Então,
aflições maiores do que ele passou, eu te garanto que você não passa na sua vida de jeito nenhum. Ele só veio para servir as pessoas, viveu a vida dele inteira para isso, durou praticamente pouco, 33 anos, sofreu demais com perseguições, sendo maldizente o tempo todo, não tinha lugar nenhum de reclinar a cabeça. Tem um monte de líder religioso aí, ó, o que mais tem é mansão, o que mais tem é o oposto do evangelho. O Messias falou: os pássaros têm seus ninhos, os lobos têm seus covis. Porém, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ah, e aí você vê esses homens aí cada vez mais querendo ter mais e mais coisas e dizendo que por ele ser de Deus, ele é abençoado com bens materiais, gente. Sendo que o Messias chamava esses líderes religiosos desde aquela época de filhos do diabo. E não só por praticarem a mentira, como cobiçarem coisas dessa terra e dizia que essas coisas da terra, né, de bens materiais e riqueza, são provenientes do Criador, sendo que na verdade quem foi tentado foi o Messias por quem? Pelo maligno. E falou assim: tudo isso foi me dado. Se você se prostrar perante a mim e me adorar, eu também lhe darei todas as riquezas e as glórias do mundo. Então quem oferece essas coisas aí é exatamente o maligno, que são esses homens, são filhos do diabo. Diabo é inimigo, então esses caras fazem o papel do inimigo teu, da tua alma, né? Fica ao seu redor e querendo te tragar. Quem? Os líderes religiosos. Eles são o diabo da sua vida. Entendeu? Então fujam deles. Vamos lá. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições, no 13 ainda, nas aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Porque a glória do Messias, a vida eterna, a vitória de vida eterna, você vai se alegrar, regozijar, porque se você não se corrompeu, você, né, foi participante das aflições, e na revelação da glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, se eu não me engano, acho que perseguidos ou injustiçados, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. O que é vituperados? Vituperados, deixa eu jogar aqui para pesquisar. Pessoas que sofreram tipo de difamação, insultos, acho que é isso, é mais ou menos o que eu falei, perseguição, alguma coisa assim. Então, seja pelo nome de Cristo, sois vituperados, né? Foi o que eu falei anteriormente. Bem-aventurados sois. Quer dizer, se falarem mal de você, se te criticarem, seja lá o que for, inventarem calúnias, sendo que você tem a tua consciência tranquila de que você está em Cristo, foi o que fizeram com Cristo, chamaram Cristo até de Beelzebub, né? De Satanás, sei lá, chamaram de tanta coisa os apóstolos, de embriagados, bêbados, loucos, enfim. Então se considere bem-aventurado. Se as críticas, imagina você que é desperto. Eu sou assim, gente. Se eu estou falando do evangelho, que eu chego rasgando, gente. Eu chego rasgando em cima de pessoa que tem aquele nariz em pé de que eu sou líder religioso, eu sou presbítero, eu sei muito o evangelho. Então, com esses caras aí, que não tem humildade, eu chego logo rasgando. Então, eu espero o que deles? Eu espero deles, não chego rasgando, tipo xingando não, gente, entenda, rasgando com a espada mesmo, a faca de dois gumes, né? Corta logo dos dois lados ali, não dou brecha para eles não. Não dou porque eles não podem ser soberbos em dizer que eles evangelizam. Aí quando pega alguém que entende, eles correm. Então eu já sei o que está no coração deles, eu já sei como são. Você que é desperto, você já com certeza já sabe o tipo de fala que essas pessoas religiosas, evangélicas, principalmente evangélicas, né, são as que mais chatas, que dizem que sabem. Católico realmente não sabe muito, então eles não têm essa autoestima muito elevada. Agora, evangélico pensa que sabe, quando você abre a Bíblia, eles fogem.
Então já chego logo rasgando logo o verbo, vamos dizer assim, já chego rasgando logo a palavra logo. E aí o que eles fazem? O que eu espero deles? Cara, eles me ofenderem, porque é o que eles sabem fazer. Eles não vão na palavra te rebater, eles não vão te refutar, eles vão te agredir, vão te ofender. Então isso daí eu já espero isso deles. Então, quando eles vêm me elogiar, poxa, irmão, caraca, eu já desconfio, eu já falo, opa, sendo elogiado por um evangélico, eu desconfio, gente, eu desconfio, eu fico assim bem assim estranho. Pô, acho que eu tô no caminho errado, eu tô sendo elogiado por evangélico, mas ao mesmo tempo eu penso, pode ser que o Espírito do Pai, por intermédio do que eu repeti da Escritura, o Espírito do Pai já joguei a semente, o Espírito do Pai já começou a regar ali. Eu penso nisso, mas mais eu penso que tem coisa estranha. Porque o certo, gente, é eles te ofenderem, te agredirem. E aqui, ó, o que ele fala, ó, olha o que ele fala, seja pelo nome de Cristo, sois vituperados. Quer dizer, falam mal de você, vão calúnia, e vão inventar um monte de coisa. E ele diz para você ser bem-aventurado, quer dizer, feliz, seja feliz. Se eles te criticarem e falarem coisa de você, você está ali fazendo coisas certas, ensinando o que ele não aprende, ensinando entre aspas, né? Ensinando, usei a palavra errada. Não é ensinando, você está ali mostrando para ele que o que ele aprendeu é errado e que aquilo que está escrito, que é o que eu estou repetindo ali, eu repito o que está escrito, aquilo ali que é o correto, só que ele não quer nem ler, aí ele vai lá e te critica. Então, seja feliz por eles te criticarem, é o que eu penso. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e do Criador. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então, falando que pessoas que vêm falar mal de você e tudo mais e tal, pá, vão blasfemar, mas perante ao Pai você é glorificado. Eles blasfemam, eles te criticam, só que perante ao Criador você é glorificado, né? Então, você vai se importar com pessoas ou você se importa com o que o Criador pensa de você? Você tem que pensar com o que o Criador pensa de você. Ele é que te glorifica, não é homem nenhum. O Messias falou em João 5,41, não recebo glórias que vêm de homens. Nós temos que ser a mesma coisa, nós não temos que receber tapinha nas costas. Irmão, que coisa linda, irmão, que você falou do Evangelho. Não, a gente não tem que ficar cheio disso, não. A gente tem que receber glória de ninguém, não. Porque o que a gente está ali falando, vamos dizer, quando a gente evangeliza, né? O que a gente está ali falando, profetizando é falar, orar é falar também. Quando a gente está ali falando para aquelas pessoas ali, a gente não está falando coisa que nós trouxemos de novidade, não. É coisas que já está escrito, né? Que o Messias falou, que os apóstolos falaram, a gente só reproduz aquilo que eles falaram. Então a gente não tem que se engrandecer de nada. Se coloca como pequenino ali e a glória que tem que vir é do Criador, não é glória de homens para você, não. No 15, que nenhum de vós padeça como homicida. Olha isso. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios, né? Se intromete, né? Se mete nos negócios das pessoas, na vida, né, das pessoas. Então, olha só coisa ruim. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Quer dizer, o que é glorificar a Deus? Para mim, glorificar a Deus é o que o apóstolo Paulo falou, que é o culto racional. Não é culto físico que o pessoal faz aí, cantar, bater palma, não é nada disso. O culto racional, agora eu estou pensando aqui, não sei se vocês vão concordar comigo. Paulo falou que o culto racional é o que agrada a Deus, é entregar o corpo em sacrifício santo, né, e agradável. O que é entregar o corpo em sacrifício? A sua conduta de vida, você não cair nas concupiscências do mundo, né, nos desejos do mundo, né, você não se corromper com ele, você não se moldar a ele, não tomar a forma do mundo. E você praticar o bem, praticar o amor. Eu acho que
esse entregar um corpo em sacrifício é sua conduta de vida, das pessoas olharem para você, ao invés de te maldizerem, de ter um aspecto de ladrão. É que nem está escrito aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Quer dizer, você não padecer, né? Você não sofrer, não ficar se sentindo que pessoas podem te blasfemar e você não sentir pesado. Fique tranquilo, fique feliz, né? Bem-aventurado. Então, se você é uma pessoa boa, fique tranquilo que a glória ela é toda para Deus e Deus é que tem que te glorificar, né? Mas se padece como um cristão, aí sim, se padeça como um cristão, né? Se proste, eu não sei se é se prostrar, né? É mais você se colocar, né, numa posição de cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Eu não me envergonho não, gente. Eu já sigo isso aqui que está sendo dito. Quando eu vou lá e falo do evangelho mesmo, eu tendo... Agora, eu não vou ser hipócrita, né? De julgar uma pessoa, eu estou fazendo aquilo e eu estou julgando uma pessoa por aquilo. Então, cara, eu tenho que me envergonhar, que eu estou sendo um hipócrita. Então, mas se eu tiver convicto de que eu estou fazendo as coisas que o Criador pediu e que o Messias veio e testificou, que é praticar o amor, é não ser injusto com as pessoas, praticar o bem, cara, você fazendo isso daí, você já está sendo um cristão. Então vamos lá, antes glorifica a Deus, vamos lá, no 16, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Casa de Deus não é o templo de alvenaria, entenda. Casa de Deus, corpo, pessoas. Casa de Deus. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo que Deus habita em vós? Então, quando fala casa de Deus, tira da cabeça de vocês que é uma alvenaria. Praticamente 100% da escritura, da Bíblia, né? Quando se fala casa de Deus, casa do Pai, fala de pessoas. Algumas vezes, como um Salmo 122, né? Ali fala, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, os meus pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Quando fala casa de Deus no Antigo Testamento, em algumas passagens, fala da cidade de Jerusalém, onde habitava o povo do Criador. Aí vem o Messias e fala, não façam da casa do meu pai comércio, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Ele fala para os sacerdotes. Os sacerdotes exploravam as pessoas ali. O Messias vira para os sacerdotes e fala, não façam do povo do meu pai comércio, não explorem as pessoas, que são o povo do meu pai, que são o quê? Pessoas, a casa de Deus. Vamos lá. No 17, vou repetir, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, olha isso, casa de Deus, nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Olha como é que está falando de pessoas. Qual será o fim daqueles? Primeiro falou nós, depois falou daqueles, né? Então, daqueles está se referindo a pessoas, não a um local, entendeu? Beleza? Vou voltar, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, casa de Deus, por que ele falou por nós? Porque eram aquelas pessoas que já tinham o Espírito Santo dentro. Então, que o julgamento começa por eles, os que já eram salvos, né, reconhecidamente, que tiveram o Espírito Santo habitando dentro, e o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Entendeu? Qual será o fim daqueles? Então, vamos lá, de novo, a gente está lendo junto, entenda isso, para a gente entender e chegarmos num denominador comum. Não sou detentor da verdade, tá? Estou tentando chegar o mais próximo da verdade. Vamos lá. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, beleza, vírgula, né? Primeiro começa por nós, quer dizer, começa por eles, pelos, né, que
que praticam as coisas que Deus ensinou, que foram glorificados por Deus. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Tu vê que ali é uma comparação dos que já têm o Espírito Santo e dos que não têm o Espírito Santo. Então, ali rola essa preocupação, né? De como é que será o fim deles, dos desobedientes do Evangelho de Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Faça o bem, gente. Esse é o propósito do Evangelho, fazer o bem. Não é você fazer práticas dogmáticas, litúrgicas, ficar debaixo de uma rédea de um líder religioso, porque nós somos sacerdotes de nós mesmos na graça, porque nós temos um sumo sacerdote, que é o nosso Messias, e nós somos sacerdotes de nós mesmos, nós não temos que ficar debaixo de rédea de sacerdote humano nenhum. O Messias é o nosso único mediador entre nós e o Criador. Então, aqui você vê que no 18, vou voltar no 18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Eu acho assim, João Batista, né, quando ele está fazendo aquela demonstração para o povo judeu ali, dizendo assim, ó, eu vos mergulho, eu faço esse batismo com água, para mostrar para vocês aqui como se limpar, não por fora, mas por dentro, só que os povos judeus precisavam ver para crer, então ele usou água física né, para poder palpável, vamos dizer assim, tocar, que você sinta, para mostrar o espiritual, para dizer que a palavra, que é a água viva, ela é que vai te limpar, tanto que o Messias falou, vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito. Mas naquele período de João Batista, o povo precisava ver para crer, então ele precisou usar água. E aí João Batista falou, né, que o Messias, né, ele é que faria o verdadeiro batismo, né? E o batismo no Espírito e no fogo. O que é no Espírito e no fogo? No Espírito para os salvos. No fogo, no fogo para isso aqui, ó, para o ímpio e para o pecador. Vai ser queimado. O que é queimado? Não é queimar de sentir dor. É a segunda morte. Os salvos vão obter vida eterna, porque são batizados no Espírito. E os ímpios vão o quê? No lago de fogo, que está em Apocalipse. O que é o lago de fogo? Não é a pessoa se arder, não. O lago de fogo simboliza, segundo a morte, é o apagar da alma. Você prefere que sua alma seja apagada, que na verdade vai ser um sofrimento eterno, você nunca mais vai existir, ou você prefere, na verdade, ser salvo e você está numa plenitude, habitando aonde tiver o local reservado para você na salvação? Eu prefiro a salvação de vida eterna, gente. É o maior prêmio, galera. É o maior prêmio. Então aqui, ó, vamos lá, vou ler de novo no 18, que você vai lendo e vai abrindo a mente, ó. Tá acabando já, galera. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? É uma pergunta. Onde aparecerá? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como o fiel Criador, fazendo o bem. Gente, pratica o bem, gente, pratica o bem. Todas as coisas que você pensa em glorificar a Deus, sempre tem em fazer o bem, amar. O evangelho é isso, é amar. E aí você vai obter a salvação. Você sendo ímpio, você sendo pecador, a pergunta que é feita é para onde será o fim deles? Onde aparecerá? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Para mim, se é uma pergunta, onde aparecerá? Para mim, vai aparecer a exterminação da pessoa. Não vai obter vida eterna e vai o apagar da alma dele. Que é que nem fala, que a morte e o inferno irão para o lago de fogo. Que a morte é a morte física, que é a primeira morte, né?
O que é o inferno? O inferno simboliza sepultura, galera. Não vai haver sepultura. Não fala assim, a igreja, que o inferno não prevalecerá sobre a igreja. É o que? A sepultura. Sheol, né, que fala, ou Hades, que era Sheol, Hades, e a religião mudou para inferno. Aí deu a entender que inferno é um local. O inferno não é um local de onde tem fogo e o diabinho com um chifrezinho, tridente e rabo. Não é isso. O inferno é sepultura, onde desde a época da antiguidade, lá muitos anos antes de Cristo, era um local que era o Sheol, né? Acho que agora me fugiu da mente. Acho que era Sheol o nome do lugar, que as pessoas jogavam como se fosse um lixão de corpos de pessoas podres lá e eram jogados ali. E aí depois veio o nome Hades e depois mudaram o nome para Inferno, só que é considerada sepultura. Então, a morte e o inferno, quer dizer, a sepultura, serão jogados no lago de fogo, quer dizer, não vai mais existir. Para quem? Para aqueles que são salvos e libertos. Agora, vai haver a segunda morte, que é exatamente isso. A segunda morte é o apagar da alma. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É o meu entendimento em cima dessa passagem, 1 Pedro 4. E agora nós vamos seguir. Próximo vídeo, 1 Pedro 5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, hein? Já volto, hein?